internet, sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, o melhor professor de história que esse podcast já viu, Júnior Feital. E aí, Júnior? E aí, Rafael? E aí, internet? Tudo bem? Tudo bem, tamo aí. Continua confinado, né? Confinadaço. A gente... E animadaço. Boa, isso aí. Hoje, mais ainda, porque temos convidados que são mestres, que eu sempre valorizo as pessoas que têm carreira acadêmica aqui. Um deles, o amigo internet mais antigo, talvez se lembre, é o Hudson Silva, participou da gente lá no início. Tudo bem, Hudson? Seja bem-vindo de novo ao Tricotando. Tudo bom, cara? Valeu pelo convite. Que isso, a gente que agradece você ter retornado aí, né? Porque às vezes a pessoa não quer retornar mais. Já aconteceu? Não sei, né? Não vamos expor isso, não. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Quem falou que não aconteceu, Júnior? Júnior, você não tá sabendo das coisas. Ih! Polêmicas, intrigas. E hoje temos uma pessoa estreando, aproveitando aqui, pegando as agulhas pela primeira vez pra tricotar com a gente, que é a Mari Sestari. Tudo bem, Mari? Fica à vontade, viu? Tudo bem, vou chegando devagar. Boa noite. Olá pra todo mundo. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde também, né? Exato. Pode ser boa noite. Boa madrugada. Bem-vinda. Boa crepúsculo. Nossa, deixa pra lá. Nossa. Fica à vontade, viu? Não precisa chegar devagar, não. Pode já meter a mão na geladeira, né? Colocar o pé no sofá. Tricotando aqui é um espaço virtual. A gente está mantendo a distância recomendada, mas é aconchegante. Ou pelo menos a gente se propõe a isso. O amigo internet já sabe. Então vamos pegar as nossas linhas e agulhas. Hoje um tema que o Júnior comanda. Hoje o Júnior vai comandar aqui, Júnior. Hoje é educação, hein? Saudades. Tinha tempo, né, que a gente não falava de... A última vez foi quando o Hudson veio mesmo, hein? É por isso que a gente... Acho que o Hudson... Que isso, sério? Acho que foi. Eu e o Hudson, então. Pois é. Rapaz, então faz bastante tempo mesmo, hein? Tem mesmo, hein, Rafa? A gente... Fizemos um programa nosso. Estamos falhando nisso. Ele participou daquele do Enem? Foi isso mesmo. Estamos falhando nisso daí. Um tema que a gente gosta bastante e como a gente está sendo monotemático, na verdade monotemático, mas ampliando os prismas, né? A gente está falando da quarentena e tudo que ela está afetando. E a educação é um desses pontos e a gente não vai deixar de passar a linha por eles aqui. Logo depois a nossa vinheta, né? Tricotando. Muito bem, Júnior. Começando aqui o Tricotando. Os programas de educação é sempre muito bom que a gente faça aquela carteirada, né, Júnior? Porque eu acho importante valorizar. Credenciais. Currículo Lattes, publica aí. É importante, porque tem gente que não tem nada no Lattes e tá falando aí, né? Mas vamos começar com você mesmo, Júnior. Manda lá, manda aí que é bom, com a sua voz de trovão. Bom, Júnior, professor de História, eu atuo no ensino fundamental e também no ensino médio, né? Eu atuo aqui na cidade de Contagem, onde eu moro. Sou professor da rede municipal do município e também da Fundação de Ensino, que é uma fundação de ensino médio e ensino médio técnico. Atualmente eu leciono, leciono assim, né? Eu tô 2 meses fora de sala de aula, mas sou professor do curso técnico em informática do ensino médio. Olha aí, boa. Essa parte aí do tempo parado a gente vai pegar daqui a pouco com mais detalhes, né? O que tá acontecendo. Pra quem não lembra, conta aí, Hudson, como é que é a sua atuação? Bom, eu lembro da primeira vez que eu gravei aqui, eu lembro que eu tava procurando emprego.
Eu tinha acabado de acabar o mestrado e tava procurando emprego. Foi isso mesmo. Verdade. Aí de lá pra cá a situação ainda bem que melhorou bastante. Agora eu tô num colégio particular aqui na cidade de São Paulo. No caso, eu terminei o mestrado em Educação Matemática, né? E também estou trabalhando agora numa ONG aqui em São Paulo também, no caso com adolescentes, assim. A proposta da ONG é tirar, no caso, o pessoal de comunidades carentes, de favela, e tentar dar uma formação profissional para conseguir um emprego interessante. Pô, que massa, cara. Aqui, a escola, a particular, você não precisa citar o nome não, mas a ONG... Legal você citar. O nome da ONG é Gerando Falcões. É uma ONG bem conhecida aqui na cidade de São Paulo, Nossa. do Edu Lira. Proposta boa, né? Realmente, fez bem, Júnior. Esse tá lá, né? E vamos conhecer aqui, então, a Mari, que ela vai participar pela primeira vez tricotando, de muitas, quem sabe, não sei. Bom, eu vim de São Paulo para Belo Horizonte. Olha só, isso é informação, eu não sabia disso, hein? Pensei que tinha convidado uma mineira. Tudo bem. Não, convidou uma paulistana. Uma paulistana que estava desempregada em São Paulo e que encontrou trabalho aqui em Minas. Eu estou no Cefet, trabalho no campus de Belo Horizonte. Gameleira? Na verdade, eu trabalho no 1 e no 2, tudo na Amazonas. Uhum. Aí eu dou aula de língua portuguesa, né? Sou professora de redação. Imagina os meninos, como que eles estão com o Enem. Eu tava com 6 turmas de terceiro ano. E também dou aula no curso de letras. Eu gostei que a gente tá diversificado aqui nas disciplinas, né? O Hudson tem esse problema que ele gosta dos números, né? Mas tudo bem. O que fazer? Não. A gente gosta. Eu sou um professor de história que gosta muito de matemática. Não sou bom não, mas gosto muito. Tem esse problema, né? Pode gostar, mas não pode achar bom. Bom, mas sem mais delongas, com carteiradas dadas, a gente tá lidando aqui com pessoas que estão no dia a dia na linha de frente da educação. E o nosso foco é como tá a educação aí na pandemia, né? Porque, como eu já disse, a quarentena são várias, né? Um efeito colateral para tudo quanto é lado. E a gente, como temos o Júnior aqui no Tricotando, membro oficial, metade do Tricotando é do Júnior, a gente não pode deixar de falar da educação. 1/3. 1/3 pode ser. Você tá parado desde o início do ano? Como é que é aí? Aí entra a questão de cada... Apesar de trabalhar só em Contagem, eu trabalho em 2 instituições, né, que são distintas, né, apesar de responderem ao mesmo município. Então, no caso da rede municipal, onde eu atuo como professor do ensino fundamental, eu estou completamente parado. A prefeitura não conseguiu ainda organizar algum modelo de EAD, né, de educação à distância, ou como as pessoas estão gostando de falar hoje em dia, educação remota emergencial. Ainda não temos nenhum tipo de organização nesse sentido. Mas tem esse então, termo? Eu nem sabia. Cara, as pessoas quando falam em atravessar um pouco aqui, né? Claro. Eu sou um entusiasta da educação à distância, mas o termo ele causa uma certa apreensão, uma certa incômodo, né? Dentro de um grupo de professores. E aí eu tenho um amigo, colega do UFMG, que saiu da história e se dedicou também à educação. E ele tem usado muito esse termo, que é educação remota emergencial, que eu acho que é só um eufemismo para facilitar a aceitação, né, da educação à distância. Mas na Fundação de Ensino Médio, como a Mari também atua com ensino técnico, a gente já tem lá uma prática estabelecida de educação à distância e eu consigo manter contato, Na verdade, eu não estou dando aula. Eu devo começar isso agora. A prefeitura estabeleceu um recesso. Ela adiantou o recesso do mês de julho agora para o mês de maio. Então nós estamos em recesso. Então diante do recesso está meio parado. Mas eu já estou me organizando para efetivar aulas remotas ao final do recesso. E já tenho mantido contato com os alunos, né? Ensino médio é mais fácil, né, cara? Os alunos têm mais autonomia. E a gente já conseguiu desenvolver melhor isso com eles. A gente tem ambientes virtuais de aprendizagem. A gente usa o Moodle,
como ambiente virtual, e eu já tenho contato com eles, eu proponho leituras, proponho filmes, proponho atividades de várias maneiras, e eles me encaminham o que eles têm produzido, então eu tenho um contato ainda bem deficitário, mas pelo menos consigo manter uma organização com eles. Então... Só um comentário sobre às vezes a mudança também um pessoal está chamando de ensino remoto, já para evitar a questão de o pessoal acreditar que esse ensino tem muitos professores que nunca tiveram uma formação com o ensino à distância e hoje, por necessidade, estão tendo que dar aulas em várias plataformas e muitas vezes só estão pegando a aula que eles já tinham e replicando na internet. E aí, para não colocar que o ensino à distância seja isso, pegar uma aula de um modelo antigo e só colocar ela na internet, o pessoal tá colocando mais também esse termo de ensino remoto num sentido de diferenciar. A educação à distância, ela é diferente de uma aula presencial. Ela tem pontos que ela é melhor, que ela é positiva, e tem pontos que ela é negativa. Só que o que está acontecendo hoje não é uma pessoa que se formou em educação à distância fazendo um trabalho interessante. É muito pessoal caindo de paraquedas, né? Que é a primeira experiência dando aula hoje. E sem formação nenhuma, a pessoa vai fazer só o que já sabia fazer, né? Não vai tentar inovar muito. Exatamente. Pegando essa linha aí, Hudson, conta pra gente como tá, porque isso foi de fato, né? Então ninguém estava esperando isso, então quem já tivesse algum mínimo de experiência pode ser que está lidando melhor, né? O Júnior disse que já tinha alguma experiência aí em ambientes virtuais. E você já tinha dado aula nesse modelo? E como é que estão sendo as aulas? Se é que você está dando aula aí, nos 2 ambientes que você falou? Nos 2 ambientes que eu falei, em a escola optou por aulas online, então ela contratou uma ferramenta, né? A gente está usando, no caso, o Microsoft Teams para conectar todos os alunos. E aí, pelo Microsoft Teams, a gente tem as turmas no colégio e a gente vai montando as aulas. Fizeram um horário diferenciado e a gente está tentando manter as aulas. Eu, no caso, estou trabalhando lá com o ensino médio, estou dando as aulas de matemática do ensino médio. Reduzi eu tinha 6 aulas por semana, agora tenho 5. Meio que todos os professores perderam 1 ou 2 aulas, mas estão tentando manter as rotinas de aula. Na ONG, eles ainda estão tentando montar um projeto, provavelmente lá vai ser por vídeo, mas como eles ainda não fecharam qual vai ser a plataforma, como vai ser, as aulas lá ainda estão paradas nesse meio tempo. Que pegou de surpresa, né? Sim, sim. E a minha experiência anterior com aula online foi era só gravar aulas para cursos EAD. Então eu já tinha experiência de câmera, né, de gravar aulas para cursos EAD ou para cursos na internet, mas ministrar um curso inteiro, no caso na internet, está sendo um desafio bem interessante para mim. Eu que sempre gostei e pesquisei bastante sobre ensino com tecnologia e ensino EAD. Na minha prática eu estou sentindo assim muito interessante essa mudança, né? Olha aí, youtuber, né? Já tinha uma tentativa ali também. Então já tava mais pra essa área. E você, Mari? Também já tava numa dessas de youtuber? Foi mais fácil pegar? E como que você tá dando as aulas agora? Então, eu não estou dando aulas. O Cefet suspendeu o calendário acadêmico. Foi uma decisão tomada muito com base em uma pesquisa prévia do perfil dos estudantes do Cefet, que não tem acesso à internet com qualidade. Agora, essa pesquisa do perfil do acesso e mesmo se eles têm computador, se é só celular, como que está sendo refeito, mas fato é que o calendário está suspenso e faz pouco tempo saiu uma nota da instituição falando que toda a reposição vai ser presencial. Então é nesse pé que nós estamos. Por isso que eu disse que eu estava com 6 turmas de ensino médio de 3º ano. Sou professora de redação. Os meninos estão desesperados. Tá todo mundo, né? Não podemos culpar eles. Não é exclusividade, não. Mas eu gostei que vocês trouxeram aí uma amplitude de situações, né, Júnior? E aí, acho que a grande questão é justamente isso. Como não tava ninguém esperando, cada um tava numa situação, cada escola respondeu de uma forma, a gente acaba tendo várias alternativas criadas e a gente não sabe qual
que vai dar certo. E aí eu queria saber de vocês aí, como mestres mesmo, né, Júnior? Como é que vocês acham que esse ano letivo vai finalizar? Se não vai finalizar esse ano, porque tem esse papo também, né? Esse negócio pode incluir, já que a Mari trouxe muito bem, dos alunos, né? Porque você tem que considerar quantos alunos estão preparados, assim como os professores, mas como eles estão preparados para passar de uma hora para outra para esse novo ambiente. Tem muita gente que não consegue responder. Depois eu vou trazer aqui uns relatos da minha colega, também professora de matemática, a Fernanda, de algumas situações que ela enfrentou tentando já dar aula nesse ambiente virtual. Ela também usa o Teams, que ela citou aqui. Mas fala aí, Júnior. Olha, Rafa, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte. Eu sou professor há muito tempo, né? Talvez a Mari não saiba, mas o Rafa foi meu aluno no ensino médio também, na instituição, legal, na Fundação de Ensino de Contagem. E o Rafa tem experiência, talvez ele não tenha pego um processo de interrupção de aula tão grande quanto esse, mas ele pegou algum, né, alguma greve, Normalmente o que interrompia antes era realmente... Né? Sempre tem. Sempre. Mas eu já tive experiência como professor e como diretor de escola de greves maiores do que a atual interrupção causada pela pandemia. Então, eu vejo muita gente desesperada, principalmente que é relacionada ao ensino privado, mas quem é professor da rede pública tem uma certa experiência com a interrupção do calendário escolar e a gente não desespera, porque ele já tem uma experiência prévia. Eu já peguei 90 dias de greve, entendeu? E a gente ainda não está nesse nível por causa da pandemia da Covid. Acrescentando a isso, Júnior, não sei se você ia chegar, mas aqui não, né? A gente está em Contagem, mas em Belo Hills, que é aqui do lado, a Mari tá aqui, né? O pessoal da rede pública não começou as aulas desse ano, né? Eles estão de greve desde dezembro. Não, começou? Não. Começou, então aí a greve foi deflagrada. Na verdade, Rafa, a prefeitura interrompeu o calendário escolar no dia 17 de março. Nós estamos gravando em meados de maio, né? E nós também deflagramos greve no dia 13 ou 14, desculpa, não lembro exatamente qual foi a data. Mas, não, foi no dia 15. Eu tive um dia de aula e aí declarou greve e imediatamente... suspenderam as aulas por causa da questão da pandemia. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar, assim, interrupção de calendário é péssimo, prejudica de qualquer forma o processo educativo, isso é inegável, né? Mas eu acho que ainda não é um motivo de a gente falar de cancelamento do ano letivo, como algumas pessoas estão propondo aí desesperadamente. Né? Nós ainda estamos no mês de maio, ainda temos tempo. Algumas correções do processo, do percurso, claro que vão ser necessárias e fundamentais, né? Mas a questão do calendário, ela já foi flexibilizada, isso já me traz uma certa calma, né? Porque a gente não tem toda aquela obrigação, né? Como a Mary citou, muitas instituições estão aí reforçando essa questão da necessidade de uma reposição presencial, que eu acho válida, mas se a situação se perdurar, fica cada vez mais difícil, né? Fazer toda a reposição da carga horária e dos dias letivos dentro de uma lógica de ensino presencial. Então, a primeira coisa a pontuar é essa, olha, o ano ainda não está comprometido na minha percepção. Eu já tive experiência de momentos de interrupção maiores e que o ano letivo foi mantido e cumprido com dificuldades, com problemas, óbvio, isso é inegável, mas é possível ainda. O que me preocupa é pegando essa questão do ensino remoto, né, que a gente está discutindo também, é que ele é uma ferramenta fundamental. Eu acredito que numa complementariedade da educação à distância para um estudante de ensino da educação base, né, que é a educação fundamental e ensino médio. Eu atuo nessa lógica já há muitos anos e com resultados bastante positivos, então eu acho que é possível estabelecer um modelo complementar, né, da educação presencial junto com a educação à distância ou remota, como as pessoas queiram chamar. Mas no caso específico da educação pública, né, que é o meu caso,
Eu tenho experiência com educação privada, mas no sentido como cliente, né? Meus filhos estudam em escolas o mais velho e o mais novo estão na educação privada, né? A do meio, ela já está na educação pública também, ela é uma aluna de uma outra instituição, de uma outra escola técnica, que no caso é o Instituto Federal de Minas Gerais, também está tendo aula remota. Então é uma situação que eu acho que as pessoas têm que acreditar, apesar dos prejuízos inegáveis, é possível. O próprio presidente já ventilou a ideia de adiar o Enem, que talvez seja a minha preocupação mais urgente e mais imediata, né? Eu também tenho turma de terceiro ano e imagino, né, o sofrimento que esses meninos estão pensando já na realização do... Mas antes ainda da gente falar de Enem, vou passar aqui para o Hudson. Vocês não eu tô aqui de bicão, né? Porque duas coisas, eu tô tendo aula remota porque a minha pós-graduação passou por esse modelo aí, remoto emergencial, né? Era à distância, mas agora mudou. E eu tô vendo que é um modelo que quem não tá acostumado dá meio ruim. E aí, ampliando, por exemplo, você não acha que é prejudicial essa... Tipo, cada um se vira, né? A rede pública tem um pessoal que suspendeu, a maioria tá parado. Rede privada, cada um tá se virando de um jeito. Um compra o Teams, o outro vai no Google, no Zoom. Não é uma coisa que prejudica a rede como um todo, você não acha, Hudson? Tipo... Cada escola dá um jeito, tentando completar essa carga horária que tem que ser completada, ou não falta uma unidade nesse sentido. E outra coisa que eu puxei, né? Eu tô na pós, mas uma coisa que eu recebi relatos e vi também, é que quanto menor a idade do aluno, é muito mais problemático esse negócio de aula à distância. Em cima do que você está falando, algo que para mim, pelo menos, está claro... por um lado, eu sinto que falta um trabalho mais coeso do Ministério da Educação. Como a gente, no caso, não está tendo, né, um Ministério da Educação forte, atuante, que está fazendo o seu trabalho direito, aí literalmente cada um faz do seu jeito. Só que, por outro lado, esse cada um fazer do seu jeito até que é bom. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente está falando, por exemplo, aqui da cidade de São Paulo, que você vai ter alunos, às vezes que muitas vezes todos os alunos têm uma internet muito boa e dá para propor uma aula online por câmera, todo mundo se vendo, todo mundo conversando. Como você pode estar falando de lugares que literalmente as pessoas não têm acesso nenhum à internet e falar de aula online para esse pessoal seja algo absurdo. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de a gente não vai conseguir achar uma forma de conseguir ligar todas essas pessoas. Aqui, por exemplo, onde eu moro, eu estou dando aulas numa escola particular. A maioria dos alunos tem uma internet boa, mas mesmo assim as aulas online estão tendo muita dificuldade. Tem aluno que não está aparecendo em aula nenhuma, porque ou está sem internet em casa, ou os pais estão usando a internet para trabalhar e o aluno não consegue entrar. Ou, como por exemplo, eu conheço pessoas numa rede muito próxima aqui de casa que as aulas não podem ser propostas, por exemplo, nesse modelo mais ao vivo. Então a pessoa grava vídeos e toda a comunicação com os pais é por WhatsApp. Aí tem um horário que a rede instituiu para usar o WhatsApp, que é o que provavelmente todos os pais têm. E aí o material que é enviado para os pais é enviado pelo WhatsApp, o link do vídeo do professor. Caraca. E aí os pais fazem as atividades com os alunos e mandam foto das atividades para o professor poder corrigir. Então, a gambiarra, tipo, quando você tá num lugar que as pessoas não têm muito acesso à internet, tipo, é o que dá para fazer. Então, essa questão de não ter um modelo, ela até que é positiva no sentido de a gente tem um Brasil muito... plural, né? Diferente um do outro, muito plural. E aí a gente precisa de cenários plurais para conseguir amenizar a situação. Porque como ninguém está com uma formação, isso não foi planejado antes, algo para mim que está claro é que, num geral, as diretorias de ensino, pelo menos as que eu tenho acesso, não vou falar do Brasil todo, mas as diretorias de ensino que eu tenho acesso aqui perto de São Paulo, eu tenho a impressão que elas estão mais atrapalhando do que ajudando. Tipo, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que se preparou,
montou vídeo, montou cenário, preparou aula diferenciada, preparou atividade diferenciada. Na semana que ia começar as aulas online, desce uma portaria da diretoria de ensino que essa pessoa trabalha, falando, não montem nada, manda essa aula que a gente está mandando vocês entregarem. Não conhece a turma dessa professora em questão, não conhece nada sobre, e aí quer mandar uma aula para todos os alunos. E o que eu achei interessante é que, por exemplo, essa professora em questão, as aulas que ela montou com os alunos, funcionou muito bem. Quando ela começou a ter que trabalhar essas aulas que foram enviadas pela diretoria de ensino, degringolou a situação. Começou a dar errado, porque são aulas... Você quer fazer uma coisa genérica, o processo de ensino, uma coisa que ele não é genérico. Cada turma é uma turma. Às vezes você monta uma aula para uma turma é fantástica, para uma turma é terrível. E aí você tem que saber se habituar, né? Você como profissional de educação tem que saber lidar com as diferenças. Você querer estabelecer uma coisa para todo mundo, para algumas pessoas pode dar muito certo, mas para muitos outros não vai dar. Então, e aí você tira toda a autonomia de trabalho do professor. Eu entendo eles tentarem fazer isso no sentido de ter professores que estão sem confiança, nunca trabalharam com internet ou com tecnologia e estão com, medo de dar aula nesse cenário novo. Mas tem professores, por exemplo, mais novos que a tecnologia faz parte do cotidiano deles, né? Dependendo da geração que a pessoa tá. Então a pessoa consegue se adaptar. Já de ver o que está acontecendo, a pessoa já se adaptou, já montou todo um cenário. Sim, ia lidar bem. Essa fala sua me lembrou outra... A gente já deve ter falado isso, mas é isso, né? Os professores, às vezes, nesses casos, são deixados de lado, quando não deveriam, né? Porque eles estão na linha de frente. Eu vou querer saber mais da Mari. Por exemplo, o Cefet fez uma pesquisa para saber se os alunos teriam condição ou não. E os professores também tiveram participação? Como é que foi aí, Mari? Então, a suspensão inicial do calendário, que foi no dia 16 de março, se eu não me engano, ela teve algumas justificativas. Uma delas foi o acesso, né? A falta de acesso dos alunos, se valendo de uma pesquisa de quando os alunos entram no ensino médio. E aí agora, recentemente, foi feita uma pesquisa para verificar o quadro geral da instituição, né, que oferece ensino médio técnico, também graduação e pós-graduação. Mas ninguém ainda não teve nada direcionado para os professores em relação à tecnologia, mas tem uma preocupação, por exemplo, em relação à saúde mental, emocional, a divisão das tarefas. Então, tem algumas iniciativas da instituição, sim. Até tem canais para atendimento psicológico, porque mesmo com a suspensão do calendário, tem muitas outras atividades que não dá aula. Que às vezes também quando se fala do ensino remoto e tudo mais, parece que a escola é a sala de aula e parece que você vai reproduzir a sala de aula, né? Até foi dito aqui, né? Como se a gente fosse... Então é só filmar a aula e pronto. Mas aí você tá partindo de um modelo super fechadão, né? Tradicional, e não tá vendo a escola como um todo. Eu tô trabalhando um monte mesmo sem dar aula. Sim, imagino, né? Tá preparando as coisas. Uma coisa que a Fernanda que compartilhou aqui, ela dá aula para 2 colégios na rede particular. E aí ela notou uma diferença gigante entre uma escola e a outra. Porque eles estavam preparando um esquema disso daí que o Júnior falou, de complementar a aula num ambiente virtual. Então eles já tinham comprado um negócio do Office, tá? E a outra escola foi surpresa. E ela reclamou disso aí, Hudson, que os professores começaram a conversar para ver como é que ia fazer, e a escola desceu lá, a diretoria, a coordenação, falou, não, vocês vão fazer dessa forma, e ela tá vendo que é uma forma que não dá certo, porque eles fazem no Google Class, me parece, a aula não tem adesão, ela disse que o pessoal não tá assistindo a aula, os alunos acham que é férias, ninguém vai lá assistir, deixa as tarefas e não tem adesão também, os alunos não fazem. Então ela viu que claramente nessa escola que não tinha nada preparado, essa conversa nem acontecia, a coordenação decidiu uma coisa, mas parece que está prejudicando mais do que no ambiente normal, né? E a outra que estava minimamente assim, tem um resultado melhor. Então
isso também atrapalha. Vocês dão aulas pra quase todo nível, o mesmo nível de idade, né? Esse negócio que eu perguntei não dá pra saber. Ô Rafa, posso só fazer um comentário em cima de algo que você falou? Por favor. Algo que eu tô vendo desse cenário todo é a questão de como a profissão docente ela não é valorizada, sabe? Eu acho muito engraçado. Se vai acontecer alguma coisa, por exemplo, com a saúde, se pergunta a opinião dos médicos. Se vai fazer alguma coisa para qualquer área, se pergunta para os profissionais daquela área. Quando é na educação, o negócio vem de cima, não se pergunta para professor, não, porque eu tenho a impressão que os professores são vistos como só tipo, a bucha de canhão do processo. A gente é o soldado raso. A gente não planeja, a gente não participa, as coisas vêm vomitadas. Não estou falando que todas as redes de ensino são assim, mas em algumas redes fica claro a falta de valorização dos professores. Não, às vezes você tem um grupo de professores bom, às vezes você tem pessoas que têm ideia do que fazer e como fazer um trabalho legal, e essas pessoas não são ouvidas. E aí vem diretrizes de cima para baixo que obviamente dão errado, sabe? São essas coisas assim que eu fico me pensando, a gente fala tanto de a educação, a gente precisa de educação, de um país com educação, e não se valoriza, e não estou falando nem valorizar no sentido de salário, que já não se faz isso, mas não se valoriza nem a opinião do professor. Um negócio que... professor, todo mundo dá pitaco, né? É igual técnico. Professor do meu filho, mimimi, mamamó. Mas agora que os professores têm que contar com a ajuda dos pais, igual nessa situação que você disse, manda o WhatsApp pro pai, pra ele passar, e os pais estão desesperados, né? Porque um apoio que às vezes não acontece no momento que tem que acontecer, né, que não é só largar o filho na escola, a gente vê muitos relatos disso, ele agora não é visto da forma que tem que ser visto, né, acontece isso aí que você tá dizendo, nem nesse momento os professores são chamados a participar da discussão. Manda. E eu, pelo menos, tenho expectativa de que pelo menos esse momento sirva para... Não tenho ilusão de que vai mudar completamente, mas que seja pelo menos o início de uma retomada de valorização dos professores, como o Hudson falou. Nem estou me referindo estritamente à questão salarial, que é vergonhosa na maior parte do país, entendeu? Mas é ele valorizar a figura do professor, porque um pai, quando se coloca na situação de professor, ele percebe a dificuldade que é, né? Você falou, tem pai que está desesperado, o pai não sabe, o pai... E assim, ele tem 2 dentro de casa. Sim, eu trabalho isso é verdade. 1 hora com 30 meninos de uma vez, né? Toda a pluralidade dentro da sala de aula tá ali para que eu maneje, e a gente não tem valorização. O Hudson foi muito preciso quando ele falou, olha, educação é terra de ninguém, todo mundo dá pitaco, todo mundo tem proposta, mas quem tá ali na linha de frente, quem é mesmo ali o piso, né, o chão de fábrica, que somos nós, professores, a gente é muito negligenciado. Então eu espero que pelo menos sirva para um destaque, né, uma valorização de que a gente tem que ser valorizado enquanto profissional. Eu acho que para alguns pais, para algumas mães, foi a oportunidade de conhecer um pouco quem são esses professores, né, qual que é o conteúdo. Teve muita gente que se aproximou agora com essa situação excepcional do que seria a escola, né? Então, e viu esse esforço dos professores que também estão vivendo em casa, né? Com as suas crianças, estão na mesma vezes, incerteza, né? Tendo que se desdobrar. Mas ao mesmo tempo eu tenho colegas morrendo de medo, sabia? De, por exemplo, esse modelo de aulas filmadas, aí já fala um pouco do ensino superior, dele servir de laboratório de experiência para tirar a figura do professor mais ainda de cena. E aí até com debate sobre direitos autorais, então o sindicato que está orientando, né, a tomar cuidado com a assinatura dos direitos autorais para essas aulas não serem replicadas. Então são muitas questões que surgem no momento, né? Mas, Mari, essa que é a grande questão, né? O debate que ele está proposto há muito tempo de renovação, de inclusão da tecnologia no processo educacional, ele sempre foi negligenciado, né? E agora, nessa situação, como você disse, excepcional, emergencial, ele aflora. Né? Como que a gente vai... Quais são os detalhes, quais são os meandros que a gente... Você falou, direitos autorais, minha aula
que eu gravei para ele pode circular, eu vou ganhar alguma coisa com isso. Porque... Não é a minha preocupação, mas eu entendo perfeitamente quem tá preocupado com isso, porque é um trabalho, né, cara? E eu defendo a educação à distância, mas eu tenho a percepção que a gente não pode romantizar a educação remota como se fosse uma solução definitiva. E aí, só para pegar uma coisa que a Mari falou e que o Hudson falou, que é a questão da materialidade, né? A gente também fez uma pesquisa no início do ano letivo com os estudantes de acesso à internet, facilidade de utilização dos modelos de educação remota. E isso no ensino médio, né, na Fundação de Ensino de Contagem. E eu tenho, assim, a questão do privilégio, né, cara? Eu tenho mais de 98% de aluno que tem acesso facilitado à internet e eu posso manter uma relação de trabalho com eles. Esse mesmo perfil não existe no ensino fundamental. Nem sei, porque a gente não fez uma pesquisa direcionada especificamente a isso, né? Acho que a questão começa no planejamento prévio. Planejamento é prévio, né? Teoricamente. Mas começa com um planejamento de entender quem é o seu aluno, quais ferramentas ele tem disponíveis, né? A gente tá falando de uma questão que o Hudson foi muito claro, cara. Nós temos uma pluralidade de realidade no país, que qualquer forma de padronização e que você tenta estabelecer um modelo unificado, você vai naufragar, porque são muitas realidades. Porque já que vocês puxaram isso daí, eu ia fazer essa pergunta mais pra frente, mas agora é o momento oportuno. Porque a gente tá vendo as previsões aí não são boas, então a gente não sabe quando vai ter uma normalidade como era antes, né? De uma escola receber 300 alunos num turno, sei lá. E aí esse negócio do futuro ser esse modelo à distância, EAD, ele começa a ficar mais... próximo, mais nítido assim, não sei. E como que vocês veem isso, né? Se, por exemplo, como é que vai ter aula de novo, Júnior, num colégio normal? Na ONG ou no Cefet? O Rafa, ele fez o ensino médio numa escola pequena, as FUNEX, né, que é a instituição que eu trabalho no ensino médio. Era pequena? Pra mim era grande. Nossa, Rafa, minúsculo. Eu trabalhei numa escola que por turno tinha 1.200 alunos. Nossa senhora. Isso à noite. 30 Cefet turmas. também é muita gente. Então assim, 300 alunos seria um sonho. Quando você pensa em 1.200 pessoas no mesmo espaço, é que complica, mas concordo contigo. Enquanto a gente estiver nessa situação, a retomada de aulas presenciais, salas com mais de 30 estudantes, 30 pessoas convivendo, vai ser muito complicado. Eu acredito que a educação à distância ela não vai resolver as situações, mesmo porque, como a gente tem afirmado, né, há uma pluralidade de situações, de materialidades muito discrepantes, né? Mas eu acredito que a retomada das aulas presenciais ela vai acontecer. Eu espero que as secretarias, as diretorias de ensino, elas comecem a se planejar para essa retomada, que a gente não sabe exatamente quanto vai ser, mas que em algum momento vai acontecer, mas em modelos em que respeitem, né, a nova realidade. Eu acho que escola vai ser a última coisa que vai voltar, né, nesse processo de retomada pós-pandemia, porque é muita situação díspare, né, que a gente tem que tentar de alguma maneira contemplar, né? Eu acho que o normal que a gente estava acostumado é muito difícil, né? Você perguntou assim, e os menores? Os menores para mim é o maior problema, né? Como é que você vai controlar estudantes de 10 ou até menores, como o meu pequeno aqui que tem 6 anos, como é que você vai estabelecer uma rotina de procedimentos, um protocolo né, para um menino de 6 anos de idade, como é que ele não vai abraçar o amigo, que ele não vai... né, é difícil. Até porque então. Eu dando pitaco aqui, acho que isso influencia também essa convivência, né, Mário, no aprendizado, né, o pessoal estando junto lá na turma. Poxa, o cara vai fazer, sei lá, se ficar um ano nisso, né? Vai fazer um ano à distância, em casa, sem ver os amiguinhos, sem trocar a experiência. Menino pequeno é isso, né? Você aprende no recreio. Eu tô brincando. Não, mas eu acho que existe a socialização da escola que é fundamental, né? Acho que a gente não tem ainda propostas que substituam isso. Eu não consigo visualizar, assim, essa situação se estendendo, o que pode ser feito para substituir a presença.
Agora, às vezes eu me preocupo também um pouco em como os estudantes estão passando por esse momento da pandemia e o quanto, para além de conteúdos, de programa, porque às vezes parece que a questão da escola é cumprir conteúdos, né? A gente está lidando com essa aflição dos meninos, com essa angústia, e aí vai de, né? Os bebês não estão dormindo, eu não sei aqui quem é pai, mãe, como que vocês estão em casa, mas as crianças, né, de bebê até adolescente, tá todo mundo passando por um monte de estresse, assim. Eu não sei qual que é o papel da escola nisso também. Sim. Não sei como que vocês têm visto, quem que tá aí na educação à distância, se a escola tá abordando a situação do coronavírus, o que vocês estão discutindo com os meninos, como que tá sendo? Do que eu tô vendo, da minha realidade, que eu falei, é uma realidade separada, escola particular, essas coisas. Antes de começar a pandemia, a gente teve algumas falas com os estudantes sobre o Covid-19, o coronavírus. E para mim ficou claro assim, por exemplo, eu achei muito interessante que eu tinha turma de alunos que eram os alunos que eu vou chamar de discípulos do Átila e Amarim. A turma toda ouviu o cara e já tava se duvidar até mais entendendo mais o assunto do que eu na época. Olha aí. E eu entrei em turma que eu achava interessante que a primeira pergunta que eu fiz pros alunos, quando aconteceu isso, antes de estipularem, né, o fim das aulas, uma semana antes que eu pude conversar com os alunos, eu lembro de perguntar para aluno e os alunos me responderem: não, professor, eu acho que isso é frescura, não precisaria fechar as escolas. E aí nas turmas que eu ouvi isso, eu falei, beleza, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, deixa eu explicar para vocês qual é o cenário e o que está acontecendo e o que pode acontecer. E aí eles começaram a ver que era uma coisa mais séria. Sim. Algo que eu queria comentar do que o Rafa tinha perguntado antes, eu acho que eu queria fazer um contraponto no sentido de, será que a gente precisa voltar para o que era antigamente? Assim, eu recebi uma imagem hoje, essas imagens de Facebook, que eu achei muito interessante. Nela estava escrito: o corona não quebrou o sistema, o corona expôs um sistema quebrado. Isso sem dúvida. A gente já tinha problemas. E assim, eu tô falando da educação, nem tô falando dos outros sistemas em si, porque se for falar de Brasil, né, o que não falta é problema. Mas no caso quando a gente fala da educação, a gente já tinha um sistema muito falho. Eu sinto que tinha essa questão de muita coisa. A gente valoriza muito os conteúdos, valoriza ensino para o Enem, não tá olhando para outras habilidades, não tá olhando para outras questões, não tá olhando para outros espaços e outras formas de ensinar. E agora meio que o corona está nos obrigando a procurar outras formas de ensinar. Então, por exemplo, algo que eu quero que aconteça no final desse processo todo é que não aconteça da gente ter que voltar para o sistema antigo. Entendi. É que a gente mude, a gente tire os pontos positivos do que a gente está tirando agora. Será que um aluno precisa ir para a escola de segunda a sexta? Será que ele não pode ir 2, 3 vezes por semana e outros dias ele tem atividades de pesquisa, atividades de ensino remoto, outras formas de aprendizagem? Sabe, eu sinto que a gente, por um lado, a gente está abrindo uma porta. Só que assim, em vez de abrir essa porta com pesquisa, com, sabe, Sim. devagar, aos poucos, ela foi escancarada por uma emergência que foi a questão do lockdown, a questão do ter que isolar todas as pessoas. O motivo foi ruim, mas ele pode servir de uma maneira positiva para ajudar no processo de ensino. Mas assim, eu tô falando ajudar no processo de ensino, não é fazer igual nas faculdades, que se aproveita que pode dar uma parte do curso online só para não pagar o salário dos professores dessa aula, ou pagar um salário muito menor, sabe? Parar de olhar por essa visão mercadológica do reduzir salários e aumentar lucros e olhar para a qualidade do processo de ensino. Eu sinto que esse é o debate que a gente vai ter que ter nos próximos tempos, e que quando a gente sair desse cenário de pandemia, que a gente discuta seriamente sobre isso e a gente melhore os processos de ensino com as ferramentas que a gente está adquirindo agora. Concordo totalmente com o Hudson, mas tô falando de Brasil, né, cara? Então. Infelizmente. This is America. A gente tá num cenário político complexo. Não, e não é Sim, só às questão vezes... política, não. É a questão do ensino privado, e aí eu posso dar o relato, né, eu tenho filhos que estão no ensino privado,
como que isso pode virar totalmente contra a gente, que é o que você falou. Né? Os caras atuarem numa lógica de barateamento dos processos que eles têm de educação, né? Porque, concordo contigo, cara, é um momento ímpar que a gente tem de refletir sobre a educação. E o que eu menos tenho visto é reflexão. Eu tenho visto um monte de gente que nem é da área, né? Tudo bem, cara, eu acho que eu não preciso ser médico para dar uma opinião sobre saúde, mas eu ouço um médico também, né? E o professor está sendo negligenciado, não só professores, pedagogos, especialistas, mestres, doutores, que nem sempre são chamados ao debate. Mas a questão é que eu vejo uma possibilidade de a gente transformar a educação de maneira positiva ou extremamente negativa. Que seria exatamente aproveitar o momento para baratear todo o processo, estabelecer um monte de modelos alternativos que podem, né? Eu tenho, como professor, né? Não sei vocês, mas eu tenho um monte de grupo de WhatsApp onde a gente conversa o tempo inteiro. E felizmente tem sido conversas muito propositivas e muito positivas. E eu percebo muita gente assustada, né? Será que isso não pode reverter contra a gente, como o Hudson comentou? Né? Será que não pode ser um momento deles prejudicar? Eu não sei se vocês acompanharam uma notícia aqui de São Paulo, que uma universidade já mandou embora 120 professores, a mesma universidade que eles estavam colocando robôs para dar aula no lugar de professores sem avisar para os alunos. Você pega, por exemplo, uma rede que vai fazer videoaula, né? Então você perde essa especificidade, essa particularidade do percurso de cada turma, da realidade regional, social, né? E aí é uma aula para quantos milhares de estudantes e quantos professores dariam essa aula? Então, massificando a parada. E as grandes empresas de tecnologia vendendo, né? Usando esse momento de laboratório, né? Então, e eu sou super a favor, assim, eu fico chateada quando eu vejo colegas que não se arriscam. O podcast mesmo foi uma atividade didática, né? Para minha turma de redação, a gente usa um monte de ferramentas. Eu estou super em contato com as minhas turmas, mas o que eu tô com medo, assim, em relação à nossa profissão. Gente, mas deixa eu perguntar, eu fico um pouco assustado aí. Robô não é pra dar confiança pra robô. Acabei de falar isso. Mas tem robô dando aula, mas também tem aluno que loga e vai embora. Eu tenho um professor, amiga, que fala assim, que de repente ouve choro, barulho de criança correndo. Deixa lá um manequim na frente da câmera, né? Já vi também. Mas deixa eu perguntar uma coisa aí, vocês falaram disso. Como é que tá aí eu não sei mesmo, eu tô perguntando real oficial. Talvez, não sei se é os sindicatos, mas não tá faltando um pessoal pra dar pra aproveitar, igual vocês falaram, esse momento e tentar puxar alguma coisa, porque, com certeza, né, as escolas e grupos particulares, os grupos de educação do país estão de olho, mas não tem um outro grupo que tá tentando se organizar além disso, Júnior, dos grupinhos de WhatsApp aí, não? Rafa, o sindicato, bom, aí, claro, né, cada um fala da sua realidade. Como o Hudson destacou, a gente tem uma pluralidade que é difícil abarcar. Tipo, pressionar secretarias, né, aí, alguma coisa. Né, vamos falar especificamente aqui de Minas Gerais. Aí você fala assim, vamos recortar em Minas Gerais, beleza. Qual rede? A particular ou a privada? Recorte. Então, assim, vamos regional. Qual é a rede de ensino, se é uma rede particular ou se é uma rede privada. Se for uma rede pública, né? Qual é a modalidade, se é o ensino fundamental, se é o ensino médio. Concordo contigo totalmente quando você diz quanto mais novo o menino, mais difícil se estabelecer. Porque a educação remota, ela é um modelo democrático, mas ela exige um caráter de autonomia e de responsabilidade do estudante. Eu não posso cobrar isso do menino de 10 anos de idade. Né? O pai tem que estar presente, e aí a gente sabe que tem outro problema, né? Então, assim, toda essa pluralidade e a resposta, ela é de acordo. Então, nós estamos aqui em Minas Gerais, vou pegar meus amigos que são professores da rede estadual, que eles não receberam salário, cara. Sim. Como é que você estabelece um debate que o cara nem recebeu salário? Entendeu? Eu tô aqui parado quase há 2 meses, mas meu salário tá caindo, eu já tô com um monte de coisa planejada, né? Eu não tô parado, né? Eu corrigi mais de
200 trabalhos nesse período, né? Eu estabeleci um monte de trabalho individual e eu tenho aluno pra caramba, então todos me entregaram. Eu já li tanta redação, né, nessa quarentena que vou mandando as notas pra eles, então eu tô tendo um contato, né? Mas vamos pegar o professor que nem recebeu salário e vamos trazer ele pra esse debate. Pô, o Estado de Minas Gerais não pagou, cara. Eles não receberam salário referente ao mês de abril. É foda, entendeu? É essa dificuldade. E o sindicato... A pergunta o sindicato tá realmente brigando, ignorou. o sindicato tá brigando pra assim, paga o povo, Zema. O maldito paga sapatênis não pagou. Combinado, não né? pagou o salário do povo. Verdade. Aí... Minha pergunta, eu não levei isso em consideração. Tá certo, foi mal. Mas eu concordo totalmente. Sua pergunta é extremamente pertinente. Porque essa que é a grande questão, né? Como o governo federal é um lixo e o Ministério da Educação é uma vergonha, eu acho que pior do que o Ministério da Educação, só das relações internacionais, aquele Ernesto lá, que consegue ser mais vergonhoso do que o Weintraub. Vamos tentar né? descobrir. Mas os caras não dão resposta. Não dão, pô, seria legal, concordo. Tem que estabelecer a pluralidade, tem que respeitar a pluralidade, respeitar as especificidades, mas a gente tem que ter uma orientação, né? Aí vamos pegar os sindicatos. Pô, o sindicato às vezes tá brigando pra pagar o povo, cara. Né? Essa situação que eu acho que essa pluralidade, e aí entra a questão, pode virar um modelo em que a autonomia e as especificidades vão desaparecer em prol de um modelo unificado? Péssimo, vai reverter de maneira extremamente negativa todo o processo que a gente está passando, né? Eu espero que esse processo valorize a autonomia do estudante, a autonomia do professor, que respeite as especificidades de cada região, né? E seja um alerta para a categoria dos trabalhadores em educação que a tecnologia não pode mais ser ignorada. Exatamente. Como o Hudson falou, eu espero sinceramente que o modelo anterior ele seja, não imediatamente, né? Mari falou uma coisa, cara, que é a sociabilidade, né? Eu tenho um menino de 6 anos que os maiores amigos dele são da escola. E ele precisa desse contato, né? Vamos estabelecer um modelo remoto para um menino de 6 anos, pô, não tem condição. Você falou do recreio, Rafa, recreio educa, cara. Educa muito. E às vezes a escola alimenta também, né, gente? Também. A gente tá num país que às vezes a escola é o lugar da alimentação. Tá vendo? É a questão da materialidade, Mari. Eu tô discutindo para um aluno que é a questão do privilégio, né? Aqui em casa tem mais acesso à internet do que pessoas. E o menino que só tem um celular? Como é que ele vai se virar, cara? Como é que eu posso exigir dele, cobrar dele um resultado, sendo que ele nem consegue um acesso positivo da internet? Que não tem privacidade, que não pode parar num lugar com silêncio para estudar, que vive numa casa com 1, 2 cômodos e não sei quantas pessoas. E ninguém para sentar com ele para ajudá-lo. E por aí vai, né? Então, a questão para além ela é muito complexa. Sim, totalmente. É verdade. Eu acho que um ponto que a gente pode imaginar, assim, olhando para um cenário amplo, na minha leitura, quem tinha que capitanear esse processo de o que vai mudar ou como vai mudar seriam as pessoas que trabalham com pesquisa em educação. O problema é que a gente está agora num momento do país onde estão literalmente cortando as bolsas de pesquisa. Pesquisa na área de humanas está indo todo para o lixo. Eu vi um post um tweet que eu achei muito interessante. A gente fica falando cortar bolsa de pesquisa, o pessoal fica achando que está tirando um benefício da pessoa. Sim. Bolsa de pesquisador é salário. Quando está falando que cortou bolsa de pesquisa, a gente está falando que cortou o salário do pesquisador. O dinheiro que ele leva para casa no mês para ajudar em casa, ele não vai ter aquele dinheiro. Às vezes a gente fica pensando porque fica, é bolsa, então tá recebendo por fora, é Bolsa Família, é coisa de vagabundo. Não. Para pesquisador sério, o cara que está fazendo doutorado, está focando a vida na pesquisa dele, a bolsa é o salário do cara. Quando a gente escuta a notícia falando que cortou a bolsa de determinada pessoa, literalmente cortou o salário dessa pessoa, porque normalmente a pessoa não vai parar a pesquisa. Ele vai se virar para fazer a pesquisa sem o salário. Ele vai tentar dar um jeito na vida, fazer o que todo mundo está acostumado com o bendito do jeitinho brasileiro. A gente não desiste das coisas. A gente literalmente dá um jeito quando o cenário fica ruim. Só que o pesquisador não tem que dar jeito. Para fazer uma pesquisa de qualidade, você tem que estar focado naquilo. Então eu sinto que quem tinha que estar levando para frente esse debate, olhando o que está acontecendo hoje, vendo o que a gente poderia levar de positivo, são os pesquisadores. Quem está capitaneando esse processo todo são as empresas. É o Itaú Cultural da vida, é o Instituto Ayrton Senna.
esse pessoal, eles estão querendo fazer e tentar falar o que vai ser o futuro da educação. E eles já estão nisso, não é de agora, é de algum tempo. Só acelerou, né? O problema é... Só acelerou um projeto que eles têm de longo prazo. Exato. Exato, e o pior é que assim, se você vai ver, se pelo menos eles trazem um projeto interessante, alguma coisa, eles normalmente não estão antenados aos processos de ensino, porque eles estão preocupados com o lucro. Eles estão preocupados em montar alguma coisa que eles consigam lucrar em cima disso depois. Esse cenário ele é terrível e a gente está vendo esse cenário se montando no Brasil nos últimos... nem estou falando na questão da eleição do Bolsonaro. Nos últimos anos, chuto eu, desde 2012, 2013 para cá, a gente está vendo esse pessoal indo comendo pelas beiradas aos poucos e cada vez tomando mais poder no definindo o que é um processo de ensino de qualidade. Sendo, por exemplo, quando vocês falam para mim, como é que eu vou cobrar a autonomia de uma criança de 6, 7 anos? O que eu fico pensando é uma pergunta contrária. Será que eu já consigo começar a estimular a autonomia em uma criança de 7 anos? Será que eu consigo fazer atividades para quando ela chegar no Fundamental 2, ela já ter uma autonomia muito maior do que o processo de ensino está conseguindo fazer hoje em dia? Hoje em dia, você falar que cobrar a autonomia de uma criança de 10 anos é uma loucura. Mas será que se a gente tivesse um processo que valorizasse isso desde a educação infantil, com 8, 9 anos eu já poderia cobrar um certo nível de maturidade, um certo nível de, como é que eu posso dizer, de autonomia do estudante em relação ao próprio ensino? Porque quando a gente fala de educação à distância, algo essencial é autonomia. Se a pessoa quer, ela vai correr atrás e vai estudar. Se ela não quer, ela não vai fazer nada. Sabe, quem está trabalhando com os alunos hoje, a maior dificuldade é se o aluno já tem uma autonomia. Se foi trabalhado na escola, se ele adquiriu sozinho, não é disso que eu estou falando. A questão é, se o aluno tem uma autonomia, às vezes ele está aprendendo muito mais agora com a situação que está acontecendo do que necessariamente com a sala de aula. O aluno que não tem uma autonomia, que isso não foi trabalhado de nenhuma forma, é o aluno que mais está sofrendo, porque quando a gente faz atividades online, ou você confia que a pessoa do outro lado está fazendo, ou o processo não dá certo. Não tem como eu vou mandar aqui uma atividade, eu vou aí cobrar, eu vou ficar em cima de você para você fazer. Online não tem como fazer isso. Só que aí fica essa questão, será que a gente não consegue trabalhar essa autonomia de outra forma, ter outros processos de ensino que trabalhem essa autonomia de uma forma que mesmo não estou falando que vamos cobrar a autonomia de criança, mas dá para trabalhar a autonomia na criança para quando ela for um pré-adolescente, adolescente, eu conseguir usar essa autonomia no processo de ensino? É uma pergunta que eu estou fazendo, nem estou falando se dá ou se não dá, mas é uma pergunta que eu trago que às vezes a gente pode mudar positivamente o processo de ensino. Sim, e é justamente esse tipo de pensamento, né, sobre isso que está escanteado. Uhum. Então é esse que é o problema que foi bem resumido por vocês agora. Mas, Júnior, tem um nome que tá rondando aqui, que, né, vocês estão falando aí meio de quebrada, assim, e a gente não pode deixar de falar porque a peça de mídia criada para o Enem 2020 deu o que falar. Nossa. Porque, né, tá bombando. Até quando os caras tentam fazer um negócio legal, eles erram, né, velho? Nossa, foi péssimo. E segundo pessoas, esse vai ser o Enem depois do melhor Enem de todos os tempos, que foi em 2019. E o Sinistro, nosso amigo aí, eu não sei nem falar o nome dele, o nome dele é... Demônio Menor. Mas a gente falou do Enem, discutiu... naquele episódio que o Hudson tava, discutiu sobre o que é o Enem, né, o que ele se propõe, o que ele tem de falha, o que ele tem de, talvez, certo, né, que a gente colocou os contrapontos. Muitos deles passam por isso que a gente falou, de tentar igualar uma coisa que não tá igualável ainda, mas nessa situação, o Enem de 2020, que até então vai acontecer normalmente, tá mais... ele tá como uma contradição dele mesmo, né? Basicamente, ele tá conseguindo fazer isso. O senhor aí, ministro, falou que isso é uma competição. Então, quem se der melhor aí, quem estudar do jeito que dá, vai se dar bem.
vai ver ele no futuro. E aí, Júnior? Não, deixa eu começar com a Mari, que ela não falou tem um tempinho. E aí, Mari? Propaganda do Enem, ficou top? Ficou uma maravilha. A paródia, né, que teve muitas visualizações, acho que mostrou bem o que os estudantes acharam, né? Eu gostei do outfit da propaganda. Cara, a internet que bizarro, é boa, né, velho? A Fernanda, que é essa professora amiga minha, ela deu uma definição boa. Ela disse que ela assistiu uma piada, só que é uma piada no final que você chora. É bizarro, mas eu achei bem pontuado por ela. É muito triste. Você estava falando das organizações, né? Já tem nota com assinatura aí dos dirigentes das federais, né? E pedindo adiamento, a campanha de Enem. Então tem um movimento forte. A gente, né, tá completando um ano de um monte de gente na rua contra os cortes de 30% nas universidades, nos institutos federais e tudo mais. Nossa, tá vendo? As coisas acontecem, a gente fica perdido. Caraca, teve isso mesmo. Uhum. Então tem um movimento bacana, assim. Eu acho que tem uma chance de mudar, apesar dessa coisa de não vai mudar de jeito nenhum. Mas é absurdo, né, manutenção desse calendário, porque a gente já sabe que a educação brasileira ela é permeada pela desigualdade de cabo a rabo, mas peraí, o mínimo, né, de equidade é o que a gente espera. E o que eu fico mais assim é porque o Enem, a gente defende o Enem. E aí os caras falam que eles estão defendendo o Enem, mas eles estão destruindo o Enem, entendeu? Eu fico... Esse tópico é difícil conversar sem querer chutar alguma coisa, eu entendo. É tanto assunto correlacionado, realmente a pauta, ela acabou virando uma armadilha, porque a gente tem tanta coisa pra falar. Eu só queria recuperar, pra falar de Enem, uma coisa que o Hudson citou agora, que é a questão dos pesquisadores, né, cara? Eu tento trabalhar com meus estudantes numa lógica de propor pesquisa, né? E a fundação que eu trabalho, hoje ela tem um projeto que era encampado pelo Fundeb, desculpa, né? O financiamento era estadual, o estado cortou e a fundação manteve os programas de pesquisa. Eu oriento hoje dois projetos de pesquisa de ensino técnico, né? Alunos que estão propondo um trabalho de longo prazo de pesquisa, de desenvolvimento de processos tecnológicos, né? Uma coisa que eu me orgulho muito, cara, de orientar estudantes de ensino médio dentro de uma lógica de pesquisa que eu não tive, que eu acho que é exatamente uma coisa inovadora, que prepara o aluno realmente para uma lógica de propor conhecimento e não apenas receber um conhecimento. Eu acho que uma possibilidade fundamental da educação é levar o estudante a construir o seu conhecimento e não apenas recebê-lo. Bom, então esses projetos estão encaminhando lentamente, né, pela situação. Eu não vou fazer uma cobrança pesada do estudante que está passando. Como é que o aluno está vivendo? Será que ele tem alguém doente na família dele? Não sei. Isso a gente não tem esse contato tão próximo para eu poder falar. Felizmente aqui em Minas Gerais a situação ainda não chegou na calamidade, como deve estar em São Paulo, que deve ter mais casos assim, de doenças de pessoas próximas, né? Mas falar do Enem agora, né, e não propor um adiamento ou uma flexibilização é absurdo, cara, porque exatamente tem aluno que não está recebendo nada, tem aluno que está mantendo uma regularidade razoável, tem aluno que está precário completamente, né? E a propaganda que foi feita, ela apresenta um país que existe para pouca gente, né? A Mary foi muito precisa. A desigualdade, ela permeia o processo educacional em todos os sentidos, né? E a gente está propondo uma educação que contemple a diversidade e não exclua, né? O governo, ele reafirma essa questão da maioria, mas nem a maioria que eles idealizam existe, né? Então eu sei a dificuldade que um estudante pode estar passando, angústia, né? Mas é um momento que a gente tem para discutir mesmo, falar, olha, o Enem não é apenas uma competição, pelo menos não deveria ser, na minha opinião. Com certeza. Mas vamos encaminhando aqui pra nossa finaleira, e aí vamos aproveitar para mandar aquele abraço pro ministro, né, aquelas coisas todas. Enfim, arremate final é isso, né? Cada um vai pegar a sua linha aí no final de tudo e fazer esse arremate. Como eu sou a pessoa que tem menos a acrescentar aqui, eu acho,
Eu vou começar, se vocês me permitirem, é claro, né? Mas é o seguinte, eu gostei muito, o Tricotando eu sempre falo isso, o Júnior é testemunha. Eu sou fã de pessoas que optam pela carreira acadêmica, assim, porque realmente conhecimento é um dos pilares aí que a gente precisa proteger enquanto humanidade, né, mesmo. E é bom trazer quem é que tá lá na linha de frente pra falar com a gente. Dar pitaco é muito bom, mas como o Júnior disse, você tem que ter um conhecimento de quem tá fazendo a coisa acontecer. E aí, eu não vou muito me estender, mas essa propaganda aí do Enem é o jeito que o pessoal lá acha que é o estudante, né? Acha que ele tem iPhone, tem cadeira de gamer para gravar vídeo e assistir aula online. É uma palhaçada, como é que pode o Abraão tá no ministério? Isso porque o outro anterior dele era pior. De cara aqui eu já vou agradecer os professores por exporem com a gente as realidades do Brasil e ficar o apelo, né? Eu não sou professor, eu não tô na área da educação, mas eu acho extremamente importante eu estar próximo disso, né? Como participante de uma sociedade que visa algum futuro melhor, não sei quando. Fui muito vago? Talvez, não sei. Pega aí minha linha aí, senhor Hudson, por favor, e passa o seu arremate. Uma coisa que eu acho interessante assim, eu acredito que a gente está falando aqui com pessoas, acho que com uma visão política, numa linha política próxima a nossa. Ou não, se não melhor ainda. Porque quando a gente coloca porque esse governo é absurdo, as decisões são tomadas de forma muito errada, na verdade isso tudo é um projeto. É um projeto que não privilegia uma educação pública de qualidade, saúde de qualidade. Tanto que repara que os ministros que vão para essas áreas não são as pessoas mais gabaritadas no momento para isso. Acho que ministro da educação, cara, se tem uma pessoa menos gabaritada é ele, mas é justamente eu coloco uma pessoa inútil, uma pessoa que não vai me dar trabalho. Então, tudo isso é um projeto. E é isso que acho que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente está alimentando, o debate que a gente está alimentando. A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o mundo não é esquerda contra direita. A gente tem que se preocupar. Eu acho que hoje qualquer pessoa de esquerda ou de direita coerente está achando o cenário absurdo, porque a gente não está num cenário de discussão mais se vai privilegiar uma parte da população ou outra. A gente está literalmente num processo de destruir coisas que foram feitas e não apresentar nada de interessante no lugar. E isso particularmente me assusta. A gente está olhando para o Brasil, não tem um ponto de nada que está melhorando, porque tudo que a gente está vendo é só a destruição do anterior. Quer destruir alguma coisa? Mas então vamos propor algo novo, vamos propor algo diferente. E a gente está num momento que ninguém está propondo nada. Então eu gostaria que as pessoas parassem para analisar um pouco melhor sobre isso. Isso eu estou falando para todas as áreas. A gente está falando de economia, pode ser economia, pode ser educação, pode ser saúde. A gente está num governo hoje que está destruindo e não tem nada interessante para propor. Então, mesmo quem consegue defender o governo, 30% da população que hoje defende o governo, para pensar um pouco o que está melhorando e em qual área está melhorando. Se está melhorando para vocês, tudo bem, mas eu estou vendo que está tudo sendo ruim e nada sendo proposto, porque afinal, até na própria eleição, na hora de colocar um projeto, não propôs. Virou o governo, em vez de propor um projeto como governo, não está propondo, só está destruindo e não está colocando nada no lugar. A tendência disso é só piorar a situação para todo mundo. O poder não tem vácuo, o problema é alguém está lucrando com isso, mas quem está lucrando com isso são pessoas pouquíssimas, é o pessoal que desmata a floresta, é o pessoal que ganha na morte, é o pessoal que ganha vendendo arma, é o pessoal que ganha acabando com as reservas indígenas. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da população, sabe? Tá tudo errado. Meu Deus, tá certo. Pega essa linha aí, Mari. Fala aí o que você quiser. Já também agradeço, né, a sua participação no debate-papo. Eu que agradeço o convite e mas não é pra ir embora. Então tá. É porque eu gosto de agradecer toda hora, sabe? Aquela pessoa que fica agradecendo. Obrigado. Mas o que ficou forte aí pra
pegar essa linha e tentar arrematar é a valorização da vida, né? Porque parece que tem uma política de morte em curso pelo governo, e eu acho que a educação pode muito ser uma trincheira de reflexão, né? Como educadora, eu me proponho a isso. Me proponho a somar nessas reflexões. E quando você... Não é à toa que a gente sempre sofre ataques, né? As ciências humanas estão sendo atacadas. Como eu digo, né? Há um ano atrás, 30% do orçamento para as universidades estava ameaçado, né? A gente estava nessa movimentação política toda. Então, eu acho que valorizar a educação, valorizar a escola como esse espaço de reflexão, ao mesmo tempo fica muito forte esse desafio de pensar as novas tecnologias não como substitutas do professor, não como substitutas da convivência no espaço escolar, mas como parte dessa construção para viver esse mundo contemporâneo, né? E como ferramentas importantíssimas para construir conhecimento. Então, acho que isso fica muito forte. E também, para mim, aqui, a gente falando de diferenças regionais, de autonomia das redes, fica muito forte que, apesar de toda essa diversidade, a gente precisa de uma diretriz mais geral, e quando você tem uma avaliação que é nacional, se você não olha para as redes, se você não olha para quem constrói a educação no dia a dia e impõe, né, uma data para uma prova que é tão importante, você está reproduzindo essas desigualdades estruturais do país, né? Eu acho que isso está muito forte. Aquela propaganda virou, assim, é uma violência, né? Porque você está falando de quem? Eu deixei o Júnior aqui pro final, não foi à toa, porque ele tem uma habilidade com as agulhas para arrematar que é ímpar. Não, mas aqui, Rafa, o tema, apesar de a gente estar falando... Eu sei que faltou coisa para falar, Júnior, mas não é que faltou coisa não, a gente podia ter feito 10 programas. Pô, cara, eu acho que a gente Se quiser chamar pra outro, não, a gente subvalorizou a presença do Hudson, da Mari. Eu acho que os dois tinham muito mais, né, cara? Porque falar sobre educação já é um tema gigantesco. Educação no momento que a gente tá vivendo, porra, dá um debate, são muita coisa. Eu tô angustiado, realmente. Eu acho que a gente a gente pincelou, né, Hudson, o Mário, algumas coisas que a gente podia ter verticalizado mais, né, cara? Mas eu acho que a proposta do programa de iniciar o debate, eu acho que ela é extremamente válida, né? Primeira coisa que a gente tem que... Rafa, só vou encaminhar aqui dizer o seguinte. À vontade. Nós estamos vivendo uma situação excepcional, tá certo? Mas como o Hudson falou, por trás dessa excepcionalidade existem vários projetos aí que estão sendo implementados, estão sendo... Eu nem vou pegar essa questão política, que o Hudson já me contemplou muito bem, né? Me assusta muito quem tá muito satisfeito com essa situação, porque é quem tá ganhando, né, cara? E quem não tá preocupado tá errado. Então acho que o tom do programa foi mesmo uma preocupação, né, sobre o que a gente vai ser pós-pandemia, né? Eu queria falar sobre essa questão da materialidade, mas vocês já citaram que a extrema desigualdade que a gente tem estrutural, como a Mari falou, né? Como que o professor ele está sendo imposto a ele uma situação que ele não está preparado, né? A maioria, eu sou um professor velho, mas que me dou muito bem com a tecnologia e me sinto confortável. Eu conheço gente mais nova que eu, que está começando e tem muita dificuldade, né? Professores que estão no final de carreira que estão completamente desesperados, porque eles não sabem o que vão fazer, ele não sabe gravar uma aula, ele não sabe manusear, então ele está lascado, né, cara? Eu gostaria de enfatizar também que, apesar de ser um defensor da educação à distância, eu não romantizo o home office, né, da educação, tudo que nós falamos, né? Eu defendo que a tecnologia deve ser integrada à educação, mas não de maneira absurda, exatamente porque nem todos têm acesso igualitário ou minimamente, uma mínima equidade, né, dentro de acessos à tecnologia. Mas eu queria queria encerrar dizendo o seguinte, olha, existem muitos projetos, né, sobre como a educação deve ser. Mas a educação, ela não funciona sem o professor, né? O medo que as pessoas têm de demissões, ele é muito pertinente, porque é uma realidade. Não estou falando de uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que está acontecendo,
né? E que infelizmente para algumas redes e para algumas escolas, vai ser um alívio, né? No ganho deles, no lucro, na lucratividade do cara vai estourar, porque não vai precisar pagar. Então acho que esse cenário ele traz preocupação sim, mas eu defendo uma educação que seja democrática, né? Uma educação que valorize a autonomia e o estudante como sujeito do processo educativo, né? E que esse momento seja exatamente para reafirmar isso, que não seja para desvalorizar mais ainda o profissional da educação, que não seja usado para substituir o modelo de escola que a gente tem sem propor alguma coisa nova. O Hudson, ele falou uma coisa que o processo ele é muito amplo, né? Falar mal do SUS sem propor a simples eliminação do Estado, básica entrega de todo o processo para a iniciativa privada, ela não vai funcionar no nosso país, cara. Eu sou um estatista, sou um comunista velho, mas eu tenho muita clareza de que entregar tudo para a iniciativa privada como se fosse uma solução mágica e simples para todo o processo entregar, é retroceder, né? Nos últimos anos a gente tem tido lentas, sofridas conquistas no processo educacional. E a pandemia, todo o processo da quarentena, ela não pode ser usada para destruir todas as pequenas conquistas que a gente tivemos. Eu espero que ela seja, e aí, né, chamar mesmo as famílias e a educação para o debate, né? Tudo bem, agora a gente está falando sobre pessoas morrendo, e isso é muito mais preocupante, mas a educação ela tem que ser extremamente discutida nesse país, e com quem queira propor. Não estou dizendo que é exclusivamente. A própria Constituição Federal estabelece que o Estado é a família, e o Estado, quanto instituição, ela tem que responder à obrigação dela constitucional de oferecer uma educação de qualidade para a população, para toda a população, né? E não para uma minoria que... O ponto positivo que eu vejo nesses últimos 30 anos é a universalização cada vez maior do ensino. Tudo bem que não é o do ensino que a gente queira, né, ou que a gente não consegue oferecer a mesma qualidade para todos, mas a gente retroceder nesse aspecto é impensável. Muito bom a remate. Eu percebi que o Júnior realmente ficou angustiado, viu? Ficou angustiado no arremate final aqui. Mas o tempo urge, infelizmente. Eu quero saber do amigo internet se ele quer mais, porque se ele quer mais, ele vai ter. É só mandar no @tricotandocast na sua rede social favorita, ou tricotandocast@gmail.com, porque eu chamo aqui a Mari e o senhor Hudson novamente para tricotar com a gente, não tem problema. Agora vamos aqui pro bloco final, onde as coisas são mais leves, onde o ambiente fica um pouco mais relaxado. Não sei se a produção te disse, Mari, no bloco final a gente faz uma indicação de musiquinhas aqui pro amigo internet, que é o nosso ouvinte, pra playlist que a gente tem no Deezer e no Spotify. É uma playlist dançante ou reflexiva, depende da música, né? Porque todos os participantes da tricotagem deixa uma música lá como se fosse uma fotografia, um registro, uma memória perdida no tempo da playlist. Então vai ficar mais leve, imagino, né? Não sei também, porque às vezes a pessoa manda um Coldplay que é triste pra caramba, aí fica assim. Júnior, começa, você tava angustiado aí. Pois é, Rafa. Você quer externalizar isso? Como é que é? Nossa, estou, né? Estamos. É uma situação. E olha que eu estou tranquilo, hein, cara. Pois é, né? Apesar de tudo. Eu tinha pensado uma música, já mudei tudo, né? É foda, cara. Eu já tinha pensado o que eu ia pedir. Eu gostei, eu vou fazer um apontamento aqui. Gostei que o Júnior, durante o programa, ele fez com que a Mari ficasse gringa, né? Ele falava Mary, depois falava Mari de novo. Mari, pois é, desculpa. Não sei. Rafa, eu vou pedir uma música aqui que eu conheci esses dias. Deixa eu até pegar hoje não tem a show pra salvar a gente no inglês, mas a Mari é de letras, né? Ela vai me... olha aí.
Não é, velho? Fala assim, pô, o que esse cara tá falando, né, Ele tem velho? o inglês. Se eu só pegar aqui diferentão, o né? horroroso. Não é. Obrigado. Tentei. É ruim mesmo. Deixa eu só pegar o nome da banda aqui. É uma banda que chama... essa é fácil. The Ghost Inside. É uma banda... Deixa eu ver aqui. Eu não sei de onde que eles são, não, cara. Deve ser norte-americana. É mais uma dessas bandas de metalcore que eu tô ouvindo e até gosto. E a música chama Avalanche. Avalanche. É um bom nome de música. Eu tenho uma música que eu gosto que se chama Avalanche. Não é? The Go é um metal, né? Como sempre. É novo, né? Nunca ouvi falar disso aí não, hein, Júnior? Pois é, uma banda que eu conheci esses dias, mas não é nova não, cara. Acho que eles devem ter mais... Nossa, eles devem ter uns 10 anos é aí. novo. Tem muito É disco novo. deles. Não, eu vou... Agora que uma semana demora 50 50 anos, é novo. Eu acho novo. Como é que é? Então, The Ghost Inside com Avalanche, é isso? Olha aí. Avalanche. Estreou, hein? Não tinha na playlist, a gente gosta de estreias. Tá vendo? Sempre tem músicas a mais pra adicionar lá. Eu vou ir também, porque eu também mudei minha música, Júnior. Eu ia indicar um negócio aqui mais calmo. Mas eu lembrei que a gente falou do Sinistro e eu vou indicar uma música pra ele. Alô você! Eu vou indicar aqui a música do Matanza, que é uma banda que eu adoro, né? Um rock brasileiro. Eu vou indicar a música Tudo Errado. É uma música excelente. Cabe muito bem pra ele. Eu vou destacar só uma frase aqui da música pra ficar mais nítida a minha referência, que o Jimmy, né, com aquela voz de roqueiro, ele fala que não existe coisa mais nociva do que um idiota de iniciativa. É muito boa essa frase, eu acho que combina. Então tá aí na playlist. Já tinha Matanza, mas não tinha essa, pra ficar registrado aí nesse... Bom, agora acho que deu tempo pros convidados, se eles não tinham música, pensarem em uma. Hudson, e aí? Você já tinha uma separada? Decidiu agora? Eu tava com umas preparadas já, porque eu imaginei que o cast ia ser nessa linha mais pesada, então eu pensei numa música muito leve pra quebrar com... Principalmente pra quem tá em casa, em home office, sofrendo muito com as questões da vida, salário, essas coisas. Eu queria... indicar para as pessoas primeiro ouvir o álbum inteiro novo do Emicida, o Amarelo. Eu acho que é um álbum fantástico, e a música que eu quero indicar é desse álbum, né, que é a Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é tentar enxergar beleza nas coisas pequenas, no comer uma coisinha diferente, naquelas coisinhas pequenas que alegram o nosso dia. Às vezes a gente está tão preocupado com os problemas que estão acontecendo e a gente deixa de ver, né, as pequenas alegrias. Muito fofinha essa música, viu? Eu gosto dela. Acho que já tem umas outras duas do Emicida aí. Tem a própria Amarelo, que é uma música sensacional. E essa aí que o Hudson indicou é muito boa. Eu assino embaixo. Muito bem, hein? E olha que eu não assino embaixo de qualquer música. Até parece. Agora, pra fechar com chave de ouro, ou melhor, a agulha dourada na nossa vitrolinha aqui da playlist. Olha, primeiro eu pensei em alguma cantiga de ninar, uma música de criança. Olha. Porque, gente, eu tô com um bebê de menos de 1 ano. Pensa uma professora trabalhando com um bebê de menos de 1 ano em casa, essa hora acordada. As mulheres professoras que muitas vezes estão sobrecarregadas também com o trabalho doméstico. Verdade. Mas enfim, tirando essa parte, eu pensei em homenagear o Aldir Blanc, que, né, é um grande compositor que fez o hino, o conhecido hino da anistia. Então eu vou deixar o Bêbado e a Equilibrista do Aldir Blanc como sugestão. Um clássico. Boa. Eu falei, né? Tá morrendo um pessoal esse ano, né? Mas a música é uma música inspiradora. Também estreou na playlist, né? Na real, eu não sei. Você tem uma versão específica que você quer deixar? Com a Elis, não? Bom, cantada... eu ia falar isso. Com Elis Regina é covardia, né? Nossa. Eu acho que não tem como ser outra. Eu já pedi Elis, viu, Rafa? Porque tem outras versões. Elis tem. Eu sou fãzaço Tem Elis na playlist, Nossa, mas essa aí não tem, não. Eu sei que não tem. Não, tem não. Muito boa, muito boa. Boas indicações, gostei. Diversidade aqui. Teve um rap, E hoje teve tá um diverso. MPB clássico.
clássica, um rock and roll e o... Aí, Júnior, você sempre é o que manda um gringo, hein? Você tá muito... Pois é, mas essa música, eu ouvi ela muito hoje. Eu gostei da música. Não era nem o que eu ia propor. Eu falei, vou pedir. Só tô deixando no ar cima. aqui, não tô sugerindo nada. Ó, nos finalmente aqui do Tricotando, eu vou realmente e novamente agradecer a participação dos nossos convidados e pedi-los, né, para que deixem também suas redes sociais, seus projetos. Eu sei que a Mari tem um podcast aí bem diferentão, né? Pelo menos eu não tinha escutado um outro parecido. Enfim, Mari, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha curtido. Obrigado pela hora aí, né? Já avançada. Mamãe, como é que o povo fala? Mamãe fresca, né? Que tem isso também. E deixa aí pro pessoal que gostou, quer saber mais do seu podcast poético. Como é que é? Conta aí. Então, foi um projeto que surgiu para respirar um pouco na quarentena, no isolamento. Chama Toques de Poesia para Tempos de Crise. Então, toda quarta-feira tem uma declamação de um poema latino-americano de luta e de esperança. Então, são poetas latino-americanos que têm aí algum engajamento político ou que tocam alguma questão social. E valorizando aí mulheres também, buscando trazer nomes que normalmente não participam do cânone e não são muito massa, lidos. hein? Já escutei, posso falar. Mas aqui, Rafa, tá no Deezer, Spotify, onde que a gente acha o nome que ninguém falou até agora? Em já todas as toques de poesia para tempos de crise. Ah, o nome é esse? Tá em todas as plataformas. O nome é esse mesmo. Esse é um podcast necessário, hein? Tá Todas fácil, as é só plataformas. jogar aí no seu tocador de podcast favorito. Agora, já tá aqui. Ah, que bom. Isso nos ajuda e assim, quem tiver sugestão de texto, pode mandar que Olha aí, boa. vamos Muito incorporar. obrigado novamente, viu, Mari? Eu que agradeço o convite para tricotar com vocês. Isso, e agora o Hudson, que já é de casa, já veio a terceira vez. Terceira vez pode pedir música, mas todo Tricotando tem isso. Você já pediu, então obrigado, Hudson. Oh, droga. Fica à vontade aí para divulgar suas redes, seus projetos, onde é que a gente pode te acompanhar. Bom, quem quiser acompanhar tem o Twitter, @manhd, que apesar de eu digitar bem pouco por lá, mas para conversar é um bom lugar. Eu estou pensando em montar um canal de YouTube sobre ensino de matemática, mas quem sabe num próximo convite eu já esteja tudo elaborado e aí já faço a propaganda certinho. Ó, matemática não é um assunto que bomba muito. Não, mas pô. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Não, é minha birrinha. Eu tenho uma birrinha com a matemática. E vou deixar aqui também um abraço pra Fernanda, que contribuiu aqui de forma indireta. E é uma professora de matemática, minha amiga. Eu sempre tenho essa... Ela terminou? Ela ainda tá no mestrado, Ainda né? tá lá. Agora tá na loucura, né? Na quarentena. Mas enfim. Aquele abraço também pra ela. Abraço. E, Júnior, brigadão aí, hein? Qualquer coisa, desculpa também. Ô, Rafa, obrigado. Queria agradecer o Hudson, a Mari. Obrigado pela participação. A gente conversar. Eu acho que a gente da educação ir conversando e trocando experiências, né, e sensações do momento, eu acho que é fundamental pra gente manter aí a tranquilidade. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, amigo internet que escutou até agora. Vamos encerrar porque já tá chegando esse podcast. Se você quer mais, manda aí pra gente. Abraço, tchau!